A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar no dia de hoje um vídeo referente a um irmão músico que perdeu a liberdade na congregação cristã no Brasil. Irmão Paulo, o que tem de diferença nisto? Por irmão abordar um vídeo. Irmão, este irmão com o nome, com o codinome, né? Não sei o nome dele real, mas ele colocou como Soldado Zacarias. Ele conta em um vídeo no seu canal que ele perdeu a liberdade na igreja por um motivo. Ele não toca mais na orquestra. Até este exato momento, né? Este vídeo que ele fez faz 9 meses atrás. Até esse exato momento, parece que ele perdeu a liberdade. Não sei se os irmãos devolveram. Mas, irmão, o que chamou a atenção deste irmão, Soldado Zacarias, foi a honestidade dele, irmão. Veja bem, a honestidade. Irmão, vou chamar você como Soldado Zacarias, vou te dar os parabéns pela sua integridade e a sua honestidade. Por quê? Ele perdeu a liberdade porque ele se filiou a um partido. Ele estava concorrendo na política e chegou ao conhecimento do ministério, e o ministério, como ele diz aí no vídeo dele, foi ter com ele, foi conversar com ele. E ele sim afirmou: estou concorrendo nas eleições, e o ministério então achou por bem, né? Como diz a doutrina da congregação, de tirar a liberdade do servo de Deus. Irmão, agora a honestidade desse irmão, olha só que coisa maravilhosa. Muitos por aí, quando é cortada a liberdade, ele se revolta contra a denominação, ele se revolta contra a congregação. A primeira coisa que ele faz é jogar culpa no ministério, jogar culpa no irmão, jogar culpa numa irmã. Para quê? Para ele se auto-justificar porque ele está sem liberdade. E o irmão fez um vídeo, colocou na internet, porque, segundo ele disse, que teve muitos que achou falta dele na igreja. Mas quando ele fez esse vídeo, irmãos, olha só, ele, além de ter perdido a liberdade, ele teve bom senso, irmãos. Olha só como que são as coisas. Ele falou: não, a doutrina da igreja é esta. Eu sabia da doutrina da igreja. Desde 1910. A congregação já tem ali no estatuto certinho. Aquele que se filiar a algum partido, entrar na política, perderá, se tiver ministério, perderá o seu ministério. E ele ali então foi suspenso do ministério da música. Mas ele defende a obra de Deus porque ele é autoconsciente do que ele fez, foi contra a doutrina da igreja. Mas, irmão, isso não diminuiu o servo de Deus, né? Ele não está fora da igreja. Ele simplesmente, né, ficou sem liberdade por este motivo. Mas ele serve a Deus do mesmo jeito. Deus abençoa ele do mesmo jeito. E ele, narrando aí no áudio, vamos ouvir um pedacinho do áudio que o nosso irmão Zacarias disse. Vamos lá. Fala, pessoal. Bom, é o seguinte, acho que quase todo mundo que me segue aí sabe que eu frequento uma igreja aí, né? Aquela igreja, Congregação Cristã no Brasil. Já toco lá, já há quase 30 anos que eu toco lá, sou músico, né? Aliás, era músico,
Porque o que acontece? Lá na igreja, lá nossa, a gente tem um ensinamento lá que não combina você ser político, candidato e exercer qualquer tipo de cargo lá na nossa igreja. Isso não é de hoje, isso já é uma coisa de mais de 100 anos. A nossa instituição, ela começou aqui no Brasil em 1910, então ela é muito antiga e ela sempre preservou isso, né? E é uma coisa que eu acho bonito da nossa igreja, legal. Uma coisa que eu acho bonito da nossa igreja. Não que o cara que virou político não que o cara que virou político não é, o cara não merece, sabe? O cara não merece, é indigno, alguma coisa assim, não é isso. É que é indigno, alguma coisa assim, não é isso. A igreja ela se preserva dessa forma, a igreja ela se não enviesar, preserva dessa forma para não enviesar a igreja, transformar a igreja em partido político, transformar a igreja em partido político, reduto eleitoral, a igreja eleitoral, de esquerda, a igreja de direita, a igreja de esquerda, a igreja de direita, não, a igreja não tem nada a ver com política, política não combina com a igreja, política não combina com a igreja, isso, né? Congregação cristã. O irmão Zacarias ficou 30 anos tocando, irmão. E o amor dele pela obra, irmão, é lindo, né? É incondicional. A obra de Deus fala mais alto. A gente fica triste, sim, ficar sem tocar, chega ali na igreja, vê o local onde sentava ali. Mas, irmãos, veja bem, o irmão é ciente, o irmão mente aberta, o irmão sabe em que chave de igreja, coisas pequenas assim não salva. Ele está ciente que ele optou para se candidatar, mas ele esteve ciente que iria perder o ministério. Os irmãos iriam sentar. Mas ele não sentou por outro motivo, viu, irmão? Ele não sentou por outro motivo. Só sentou por causa deste. Agora, como ele diz aí no áudio, no vídeo, o fato da pessoa se candidatar a algum cargo político, isso também não tira, não quer dizer que ele errou, pecou, não, irmão. Não. Ele simplesmente foi contra a doutrina da igreja e acatou. O irmão Zacarias acatou. Ele foi na contramão. Sabia lá na frente o prejuízo. Sabia o que podia acontecer. Mas ele estava ciente que, por mais que tirasse a liberdade dele, ele iria continuar louvando a Deus e adorando a Deus, servindo a Deus na congregação, irmão. O que chama a atenção do nosso irmão Zacarias é isto. E é um exemplo para todos aí, irmãos, porque nessas eleições passadas, teve muitos que se candidataram. O organista, teve um irmão que se candidatou. E o que o irmão Zacarias disse, e ele até fala de outra pessoa aí, que já ouvi falar também, que foi para a política, está com liberdade ali, irmãos. Aí muitos chegam e falam assim, poxa, mas por que para um tira a liberdade e para outro deixa a liberdade? Irmão, o irmão Zacarias não está perdendo nada não. O irmão Zacarias, ele foi ali certinho, ele fez a coisa certa, ele aceitou, veio depois as consequências e ele foi homem, está sendo homem para aceitar isso daí. Homem de Deus, para aceitar as consequências. Isso não diminuiu o amor dele pela obra de Deus, não diminuiu a vontade de servir a Deus. Vamos ouvir mais um áudio do nosso irmão Zacarias para vocês entenderem melhor ainda sobre este vídeo. Tá muito bom esse vídeo, viu, irmão? Não é de hoje. Então, por conta disso, tem esse ensinamento que todo mês, todo ano, aliás, né? Todo ano, na reunião aí dos irmãos do ministério lá, eles mantêm esse ensinamento aí, né? E assim, se eu quiser ir para a igreja e tocar, pegar meu instrumento e tocar, não tem nada que me impede. Aliás, não é que não tem nada, que não tem ninguém que vai me impedir. Talvez ele, né?
Então eu conversei com o ancião da minha igreja, né? Porque é assim, galera, eu vou sair candidato a deputado mesmo, deputado federal. Fui chamado por um partido político, né? Brasil 35 aí. E aí eu entrei em contato, me filiei ao partido, tudo, né? Entrei em contato primeiro com o cooperador da minha igreja, perguntei pra ele. Aí ele mandou ligar pro meu ancião, que é o irmão Odair, lá do Mandaqui, né? Conversei com o irmão Odair. Ele perguntou, mas você já é candidato? Eu falei, não, irmão, não sou candidato, sou pré-candidato, eu já tô filiado ao partido político. Por quê? Porque tem a Santa Ceia hoje. Hoje, dia 1º de maio de 2022, tem Santa Ceia lá na minha igreja. E aí eu tava na dúvida se eu ia tocar ou não na Santa Ceia, né? Desde que eu me filiei, eu já não toquei mais. Não toquei mais na igreja. Aí eu expliquei pra ele isso e ele falou assim, ó, irmão, se você já se filiou, então é ensinamento, né? Tem que fazer ensinamento, não combina. Se você for tocar, você vai colocar os irmãos lá da igreja lá, ministério local, você vai colocar eles numa situação muito difícil lá, né, meu? Constrangedora. O que me chamou mais atenção também nessa fala do irmão é que ele falou: o que me pede de tocar? Ninguém. Os irmãos não vão chegar lá no banco e falar para ele: ó, irmão, o irmão está sem liberdade, levanta daí. Ninguém vai fazer isso. Só que ele teme a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Ele apontou para cima, mas aquele pode me impedir. Quer dizer, esta fala, esse comportamento do irmão condiz tudo, irmãos. Condiz que ele está ali, por mais que ele aceitou a ir para a política, mas ele está ali num pensamento só, irmão, em servir a Deus, né? Por isso que hoje em dia a gente vê bastante pessoas, né, cooperadores que não estão mais no nosso meio, né, que estão fora. A primeira coisa que os cooperadores faz é ir chegando aí nos outros canais aí, que faz crítica à congregação, e também ali querendo se justificar, dando uma de vítima, né? Dando uma de vítima que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, né? Que fizeram isso para ele, que fizeram isso para aquele, né, irmãos? Que na realidade, irmãos, não quis aceitar, né? Tem aquele ditado que diz aí fora: aceita que dói menos, né? Porque o nosso verdadeiro intuito dentro da casa do Senhor, irmãos, não é ter patente, ter posição. Eu mesmo penso dessa forma. O verdadeiro intuito é você servir a Deus sobre todas as coisas. Houve um problema em que a doutrina da igreja está ali e você acabou não seguindo aquela doutrina, né? No caso do irmão aí, se candidatou, mas ele sabia: vão me sentar, porque a doutrina da igreja diz que senta, diz que tira o ministério. Só que ele já estava esperando, né? E volta a dizer de novo, o servo de Deus aí, exemplo, isso de ser tirado do ministério, ele permanece na congregação, Santa Ceia, toma Santa Ceia normalmente, né? A única coisa que mudou foi o ministério de músico, que foi tirado. E isso é notório, está ali no estatuto da igreja. E não muda, irmãos. E não muda. Nesta parte, não muda. Pode mais lá para frente, né, afrouxar outros tipos. No caso da televisão, né? Televisão, antigamente, o irmão ia na casa de alguém, via uma televisão, já marcava o irmão. Aí esse não vai para o ministério, porque ele está contra a doutrina. Era mais rígido. Hoje não, hoje a televisão é obsoleto. Você entra numa casa, vê uma televisão, você, né? A televisão tem para tudo que é lado, a televisão tem no computador. Eu estou falando em frente o monitor de TV, né? Que eu não gosto de monitor pequeno, tem que ser grande. Irmãos, é obsoleto hoje em dia.
Agora essa parte da política, como o irmão Zacarias disse, ele, né, ele entendeu direitinho. A política dentro da igreja não vai dar certo, porque a igreja não... Olha, essa parte que falaram aí com os irmãos orientaram, olha só, que os irmãos orientaram aí sobre a política, sobre as eleições, para não votar em quem nega a existência de Deus. Houve pessoas que foram para o culto não para servir a Deus, mas com outros sentimentos. Aconteceu do que aconteceu, né? Eu não vou repetir de novo, vocês sabem o caso do tiro dentro da igreja. E a igreja ainda, a congregação fala um monte, mas a congregação não mencionou o candidato, não fez apologia a nenhum dos dois, não apresentou um, nem apresentou outro, só falou, não vote quem nega a existência de Deus, só isso. E quem vai contra os princípios da família, contra os princípios cristãos. Poxa, se as pessoas se doeram para o outro lado, porque sabe que vai contra, né? E o servo de Deus acatou direitinho, irmãos. E é um exemplo aí para as pessoas às vezes que se sentam, né? Uns, porque criou um canal, os irmãos foram lá e falaram, tira o canal do ar, que nós vamos conversar sobre o seu ministério. Mas não, preferiu o canal. Preferiu o canal. E outra coisa também, eu fiz um vídeo esse dia, quem é cooperador e tem um canal no YouTube, cria conflitos, porque hoje no YouTube é conflito direto com o ministério. Agora então tá forte, irmãos. Agora então eles pegam um ancião, pegam outro ancião bem conhecido, que eles são um bobo, né? Não pega ancião aí desconhecido, só pega aqueles da mídia mesmo, aqueles do braço para cima, né? Agora o irmão é cooperador, tem um canal, vai chover ali de pessoas querendo denegrir, né? Xingar. Aí não dá, né, irmãos? Aí escolheu entre o canal e entre a igreja. Escolheu o canal. Então tá ótimo, tá escolhido. Teria que aceitar a doutrina. Aí no Paulo não tem doutrina lá, não está no tópico, né? Se tiver canal, não está no tópico. E isso não ter canal e perder a liberdade na igreja não quer dizer que o irmão pecou de morte. Não, irmão. Não devemos tratar o irmão porque está fora da igreja. Porque tem muitos que tratam assim, viu, irmãos? Tem muitos. Vamos supor, nosso irmão Zacarias. Sentaram ele na parte da música e ele explicou essa parte. E ele mesmo entendeu, né? Teve praticamente o raciocínio dele foi certinho, né? E Deus se agrada de pessoas assim que nem o nosso irmão Zacarias, que tem amor pela obra de Deus. Deus se agrada. Aí pessoas que não pensam como o irmão Zacarias pensa, porque ficou sem liberdade, e já começa a falar mal contra a igreja, falar mal de um, falar mal de outro, né? Irmãos, não me venha alguém que foi ali junto, vir falar algo contra a obra de Deus e falar bem assim, é de praxe. Quando eu estava lá no meio, acontecia isso, acontecia aquilo lá, aquilo aqui. Entre aspas, né? Que as pessoas, quando está fora, falam o que quer. Inventam o que quer. Agora, pergunta para essa pessoa, quando ela estava lá dentro, por que ela aceitava fazer, se ela é tão certa? Por quê? Ninguém colocava uma arma na cabeça e falava, tu vai aceitar dessa forma? Ninguém. Isso quer dizer o quê? Você vai perceber que essa pessoa está falando coisas erradas. Essa pessoa está inventando o que acontecia. Está inventando. Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim, eu quando fazia missão com os irmãos aí, e ele falava que o senhor era do ministério, ele era o único que não tinha ministério, e saía com os irmãos de ministério. Porque ia para uma churrascaria, comia bastante, fazia um monte de coisa com o dinheiro da igreja, tal, e eu ouvindo o irmão falando isso.
Aí eu cheguei pro irmão e falei assim, você estava junto? Tava. Se você se acha tão certo hoje, por que na época você aceitou? Por que você não entregou na época? Porque te conveio? Te favoreceu? Então você foi comprado? Fiz essas perguntas. Eu falei, e eu quero que você prove. Quero que você prove. Você tem alguma coisa provando esse tipo de coisa? Porque pelo que eu sei, ali, irmãos, na congregação é tudo documentado. Tudo documentado, tintim por tintim. Entendeu, irmãos? Receita Federal elogiou o sistema de contabilidade da congregação. Para finalizar este vídeo, irmãos, fica aqui então um esclarecimento, né, do canal. E olha só, e pelas falas do nosso irmão Zacarias, se este for o nome verdadeiro dele ou o nome de guerra, que parece que ele é da polícia, né? Veja bem, o irmão Zacarias deu aí uma lição, né, de bom senso, de honestidade, irmãos. Honestidade nesta parte. Ser honesto. Certo é certo, o errado é errado. Eu fiz algo que a doutrina não condiz com a doutrina da igreja onde eu sirvo a Deus, então eu tenho que acatar. O irmão está de parabéns. Deus abençoe o irmão por essa mente iluminada que o irmão tem de ver as coisas de um outro jeito, né, irmãos? Do jeito certo. O irmão podia aí, ao longo do seu vídeo aí, acusar um, acusar outro, né? Não, o irmão fez o correto e acha injusto se o irmão for tocar na marra, que Deus não quer um louvor assim na marra, né, irmãos? Deus quer é honestidade, transparência e amor do servo de Deus. Então, o que vocês acham a este respeito sobre o nosso irmão Zacarias, que está, da minha opinião, está de parabéns, irmão Zacarias. Vão lá no canal do nosso irmão Zacarias, irmãos. Ele tem um canal, acho que é Soldado Zacarias, que ele pôs lá, né? Vá lá no canal, se inscreva no canal do nosso irmão Zacarias, que tem bastante vídeo lá, irmãos. E Deus abençoe a toda a querida irmandade, apreciadores da obra de Deus e alma testemunhada. Não se esqueçam, os novos se inscrevam, irmãos, e os demais ativa o sininho ali em cima de se inscrever. Vai aparecer em todos os vídeos. Põe em todos os vídeos para você ser informado quando estiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.